Meus amigos, diretamente da Venezuela do Sul, mando aqui para vocês um abraço. Essa Venezuela aqui de longe, essa do Sul, já está bem mais do que a do Norte. Segura que a pancada vira braba. Tem filhos? Tem netos? Eles vão ter inveja do tempo em que vocês viveram. Bom, ainda um pouco aqui, uma camisa despojada, já já vamos nos formalizar novamente, mas de nada, não tem problema. Para nós que vivemos num país despojado dos valores constitucionais, não tem problema. Por falar de constitucional, nesse vídeo nós vamos abordar a mais nova amizade, a relação de amizade íntima entre um sujeito do Centrão, o gordinho de WhatsApp, o Ciro Nogueira, senador pelo Piauí, e que foi do núcleo duro de poder do governo Bolsonaro, porque ele se fantasiou de direitista. O Ciro Nogueira, sujeitinho, ele disse aí a semana passada: cansei de ser de direita, agora vou voltar a ser de centro. Este é o Brasil, um sujeito, olha pra cá desse homem, desse Ciro Nogueira. Muito bem. Amicíssimo íntimo, esse oligarca, vocês do Piauí sabem muito bem que ele é um oligarca, ele é uma saúva. Ele fez aniversário há poucas horas em Brasília, na sua mansão de Brasília. Veja o tipo de senadores que temos. E ele convidou e recebeu outro homem do Centrão, que também Bolsonaro valorizou, o Cássio Nunes Marques, que Bolsonaro, o primeiro dos dois indicados de Bolsonaro para o STF. Todo mundo sabia e sabe em Brasília que Cássio Nunes Marques, que naquele momento era desembargador do Tribunal Regional Federal da primeira região em Brasília, oriundo da advocacia, mas não tem nada a ver. As pessoas às vezes falam: o problema dos tribunais é que às vezes tem advogado. Não, meus amigos. Vocês estão vendo aí devassas em todos os tribunais, até no Superior Tribunal de Justiça, mas nos tribunais estaduais, por exemplo, muitos desembargadores que foram juízes de carreira a vida toda, acusados de sentença. Então não tem isso. O problema é problema de caráter. Não é o problema da origem, de onde saiu o operador do direito que se torna magistrado de qualquer instância. Não é se ele era membro do Ministério Público, da advocacia ou mesmo da magistratura de carreira. Não, o problema é a falta de caráter. O caráter é cada dia mais escasso em todas as carreiras, inclusive nas médicas, se é que vocês me entendem. Então, fez aniversário o gordinho do WhatsApp, o Ciro Nogueira. Por quê? Porque eu falo gordinho? Porque ele é gordinho. Né? E ele ficava, principalmente durante esses quase 2 anos do governo Lula, ele ainda ficava posando assim de direitista, e ficava falando bobagem nas redes sociais, mandando umas frasinhas, né? Ele recebeu o doutor Cássio Nunes Marques. O Cássio Nunes Marques, de Centrão, que engabelaram o Bolsonaro. Ninguém é bobo, tão bobo, né? O Bolsonaro está em Brasília há 3 décadas. Botou o Cássio Nunes lá porque quis. Podia ter botado o filho do professor Ivigandra, podia ter botado o Ivigandra Martins Filho, o homem que já havia sido até presidente do Tribunal Superior do Trabalho, na época em que ele foi sugerido, um homem católico de verdade. Ele foi sugerido, um homem capaz, um técnico, uma pessoa de bem, uma pessoa que tem amor pelo país, um magistrado sério. Não. Por que Bolsonaro pensou, desejou, mas não indicou o Ivigandra Martins Filho? Porque a mídia fez um zum, dizendo que muita gente dentro do STF não via com bons olhos a nomeação do Ivigandra Martins Filho. Que espécie de presidente foi você, Bolsonaro? Aí nomeou este cavalo de Troia, o Cássio Nunes Marques. O que aconteceu? Sabem vocês? Teve julgamento agora na semana que passou
a defesa de Bolsonaro entrou com um pedido de afastamento do Alexandre de Moraes por suspeição de todos os processos relativos aí a esses últimos incidentes de início de 2023 para cá. Bom, o Xandão não votou. Votaram 10 ministros. Foi 9-1. Todo mundo esperando que seria 8-2, ou seja, que o Cássio Nunes, não porque Bolsonaro nomeou, mas porque é o certo a fazer, é o técnico a fazer, é o respeitoso à Constituição a fazer. Se entender que, por óbvio, que o doutor Alexandre é suspeito no julgamento dessas questões, porque ele é vítima, ele se diz vítima. O André Mendonça, o segundo indicado por Bolsonaro, suposto terrivelmente evangélico, a bem da verdade, votou pela Constituição, votou pelo afastamento do Xandão. Mas o Cássio Nunes Marques não votou. É claro que temos idiotas a essa altura aqui. Não é estratégia. Ele não votou agora por Bolsonaro para salvar Bolsonaro. Meus amigos, deixem de ser tontos e tontinhas de carteira, meus amigos. Pois é, então, o gordinho do WhatsApp, o ex-centrão, que depois foi de direita por conveniência, e agora voltou a ser centrão, fez aniversário, senador pelo Piauí, esse Ciro Nogueira, aniversário em sua mansão em Brasília, chamou quem? Cássio Nunes, de centrão, que Bolsonaro indicou para o STF. E chamou quem também, estavam os três juntos? Doutor Alexandre de Moraes. Então Cássio Nunes está assim com Alexandre de Moraes e está assim com Ciro Nogueira. O Brasil, não tinha como dar certo, pessoal. Os tubarões, a população encheu o Bolsonaro por 2 vezes de votos, mas Bolsonaro não era um Bukele. Bolsonaro não é um Bukele. Bolsonaro não é um Javier Milei. Bolsonaro é Bolsonaro. Tem qualidades, tem defeitos. Não suportou. Não era o Moisés. A tirar o Egito, a tirar os hebreus da prisão do Egito. Não é. Ajudou um povo a enxergar um pouquinho mais, além da caverna de Platão, ajudou. Mas não era o líder ainda para o momento. Bom, olha aqui. Ciro Nogueira recebe Moraes, Cássio e congressistas em aniversário. A recepção foi oferecida pelo ex-deputado e ex-ministro Fábio Faria, em Brasília. O genro do Silvio Santos, que também foi ministro de Bolsonaro, Fábio Faria, ele que organizou o aniversário de Ciro Nogueira, e esse sujeitinho que também estava recebendo o doutor Xandão e o doutor Cássio Nunes. A reunião teve cerca de 40 pessoas, entre magistrados e políticos governistas e de oposição. Oposição. Doutor, mas ninguém é inimigo, eles têm que socializar. Não. É. Ninguém é inimigo, não. O presidente nacional dos progressistas, senador Ciro Nogueira, o Barroso disse que era inimigo. Lá em Harvard, falou para Tabata do Amaral, respondendo uma pergunta que Tabata do Amaral estava na plateia. Ele disse: temos um inimigo em comum. Um juiz. Do mesmo tribunal desses dois aí que estavam confraternizando com a oposição. Presidente nacional do Progressistas, que se diz de direita, hein? O PP. Esse Ciro Nogueira recebeu o ministro do STF e vários congressistas para sua festa de aniversário de 56 anos. Tá acabado, hein? Na última terça-feira, em Brasília, oligarca do Piauí. No STF estiveram presentes os ministros, lá estavam presentes Alexandre de Moraes e Cássio Nunes. A recepção foi oferecida por Fábio Faria, em sua residência em Brasília. Faria hoje é executivo do Banco BTG Pactual. Mas foi deputado federal e ministro das Comunicações durante o governo Jair Bolsonaro. E amigo pessoal de Ciro Nogueira, cujo aniversário, em verdade, foi em 21 de novembro. Participaram da festa Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, também foram candidatos a presidir as duas casas, também esteve lá Davi Alcolumbre, Hugo Mota,
No total, pouco mais de 40 pessoas estiveram presentes, entre magistrados e políticos. Ciro Nogueira é um dos líderes do Centrão. No final da recepção, passou também pelo evento o cantor sertanejo Gustavo Lima. Tá certo, Gustavo Lima. Tem que ter essas amizades aí para se safar de mal entendido. Mal entendido. Na verdade, meteram você em mal entendidos ultimamente, não é isso, verdade? Bom, deixem seu like, compartilhe, comente com prudência. Tenha prudência, rapaz e moça. Tenha prudência. Considere se inscrever aí também. Se inscreva como membro do canal, é muito importante. Isto não parece aquelas crônicas que Machado de Assis escrevia sobre política já na sua época, na segunda metade do século XIX? O Brasil é isto, pessoal. O Brasil é isto. Mas agora piorou. Porque nunca antes na história desse país, como nunca antes na história desse país, eles querem agora o povo com cangalhas e sem liberdades. Eles se tornaram mais depravados. Ponto final.